favor, abra sua Bíblia comigo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Vamos fazer uma leitura participativa para que todos estejam participando. Quero aproveitar, pastor, me permita enviar uma saudação para minha esposa, irmã Daiane, meu filho Emanuel. Eles estão lá acompanhando pelo YouTube. Deus abençoe. Estou com muita saudade de vocês. Amanhã eu estou de volta. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Eu leio o versículo 1, vocês leem o 2 e assim sucessivamente. Conjuro-te, pois, diante do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. A igreja. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Todos nós, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Queridos, eu quero repetir, ou reler em outra versão, na versão NVT, apenas o versículo de número 6, uma parte, a primeira parte deste versículo, e eu falo e vocês repetem, por favor. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. Diga mais uma vez. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. Eu quero falar nesta noite sobre adolescentes inconformados com o mundo como uma oferta no altar de Deus. Diga comigo, adolescentes inconformados com o mundo como oferta no altar de Deus. Quantos estão dispostos a ser uma oferta no altar do Senhor? Queridos, estas expressões são do apóstolo Paulo. E falar do apóstolo Paulo não é uma tarefa tão fácil, porque depois de Jesus, Paulo, ele é o maior nome do Novo Testamento. Foi o maior missionário da igreja primitiva, um desbravador do campo missionário, um pioneiro das missões transculturais. Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Sem dúvida, Paulo, ele foi o obreiro que mais contribuiu para o crescimento da igreja até os dias de hoje. Foi através do apóstolo Paulo que aprendemos as grandes doutrinas da Bíblia, entre elas a doutrina da graça, a doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus, entre outros ensinamentos que o apóstolo Paulo ele deixou nas suas cartas. Vale destacar, queridos, que dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu cerca de 13 deles. Isso equivale a quase 50% do Novo Testamento. Isso mostra o quanto este homem foi capacitado por Deus para fazer a sua obra. Paulo, ele era uma pessoa culta,
instruído, com grandes habilidades. Paulo, os estudiosos dizem que ele era um poliglota. Paulo falava cerca de 4 idiomas. Paulo falava o hebraico, Paulo falava o grego, Paulo falava o aramaico e possivelmente também o latim. A Bíblia nos informa que Paulo, ele era um doutor da lei, um mestre nas escrituras, com a sabedoria notável e com uma grande habilidade para se expressar. Entretanto, a grandeza de Paulo não estava nos seus títulos. A grandeza de Paulo não estava nos seus méritos. Olhe para cá, por favor. A grandeza de Paulo estava no seu amor por Cristo e pela igreja. Graças ao Dr. Lucas e aos escritos paulinos, temos muitas informações sobre a vida, a obra, ministério e teologia do apóstolo Paulo. Como, por exemplo, a Bíblia nos mostra em Atos capítulo de número 21, versículo de número 39, a cidade natal que Paulo nasceu. Paulo nasceu na cidade de Tarso, na região da Cilícia, que ficava na Turquia, por volta do ano 5º da era cristã. Vale destacar que Tarso era um respeitável centro comercial e mercantil do Império Romano, além de ser uma das grandes sedes de grandes universidades da época. Tarso era uma cidade rica e próspera, e nascer em Tarso, queridos, garantia aos cidadãos de Tarso receberem o direito de cidadania romana. E ser cidadão romano tinha seus privilégios dentro do Império Romano, e quando foi preciso, Paulo os solicitou. Paulo, ao fazer menção da sua cidade natal, ele diz que Tarso era uma cidade importante da Cilícia e não pouco célebre. Se você puder abrir a Bíblia comigo em Atos capítulo de número 21, versículo de número 39, Paulo ele nos diz assim: mas Paulo lhes disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Observe, queridos irmãos, que além de Paulo ele ser cidadão romano, Paulo ele também era judeu. Filipenses capítulo de número 3 e o versículo de número 5, Paulo diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Observe que Paulo, ele possuía uma dupla cidadania. Diga assim comigo: dupla cidadania. Por ter nascido em Tarso, da Cilícia, Paulo, ele adquiriu o direito de cidadão romano, mas também por pertencer à tribo de Benjamim, um dos filhos de Jacó. Paulo, por ser hebreu, ele também era um judeu, tinha dupla cidadania. E por este motivo, Paulo recebeu 2 nomes. Muitas vezes a gente costuma dizer que Deus transformou Saulo em Paulo. É assim ou não é? Mas não foi assim, irmãos. Saulo possuía 2 nomes, por possuir dupla cidadania. Ele possuía um nome romano, de origem latina, que era o nome Paulo, e também possuía um nome judeu, de origem hebraica, Saulo. E vale salientar que o nome Saulo é a variante grega do nome hebraico Saul, ou seja, o nome Saulo é o mesmo nome do primeiro rei de Israel, e ambos partilhavam o mesmo significado. Quando Saulo nasceu, o seu pai, ao lhe batizar, ao dar o seu nome, ele, em homenagem ao primeiro rei de Israel, e Paulo pertencia à tribo do primeiro rei de Israel, que era a tribo de Benjamim, então em homenagem ao rei Saul, ele recebeu o seu nome de Saulo. Observe que além do seu nascimento, local de origem de Paulo, a Bíblia também nos mostra a educação que este homem teve. Filipenses capítulo 3, versículo de número 5, Paulo diz que segundo a lei ele foi
fariseu. Paulo, irmãos, ele seguiu os passos do seu pai, pois seu pai também era um fariseu, conforme Atos capítulo 23 e o versículo de número 6. E mesmo Paulo, irmãos, ele nascendo em Tarso, e Tarso sendo uma cidade tão importante, com grandes faculdades e universidades da época, não foi lá que Paulo ele foi criado. Ainda muito novo, ele viajou para a cidade de Jerusalém, no centro de Israel. Diz a palavra de Deus que Paulo ele foi criado em Jerusalém e educado aos pés de um homem, doutor da lei e fariseu, chamado Gamaliel, conforme Atos 22:3, que nos diz assim: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Observe que Paulo entrou para a mais severa seita do judaísmo. Ele era um fariseu. E não sou eu que estou chamando os fariseus da mais severa seita. É o próprio Paulo que diz em Atos capítulo 26 e o versículo de número 5. Enquanto Paulo ele estudava, também ele aprendeu uma profissão. A Bíblia diz que Paulo tornou-se construtor de tendas. Se fosse no dia de hoje, Paulo seria um grande construtor. Ele seria talvez um engenheiro ou um arquiteto, porque enquanto ele estava estudando aos pés de Gamaliel, aprendendo a Torá, aprendendo o Antigo Testamento, ele também aprendeu uma profissão. Isso está escrito lá em Atos capítulo 18 e o versículo de número 3. Paulo ele era um fariseu zeloso, como ele mesmo diz aqui em Atos 22:3, e devido ao seu grande destaque, Paulo diz que entre os jovens da sua idade, que estudavam na mesma escola que ele era o que mais se destacava. Saulo de Tarso, ele era o melhor dos alunos entre os fariseus, devido ao seu grande destaque, a sua grande habilidade, o seu grande conhecimento, a sua desenvoltura na lei. Diz a palavra de Deus, irmãos, que Paulo ele foi selecionado, ele foi escolhido pelos líderes religiosos para então representar essa seita dos fariseus, e ele foi escolhido justamente para perseguir a igreja. Devido a esse grande destaque dele, esse extremo zelo que Paulo ele tinha pelo judaísmo, isso levou a ser um ferrenho perseguidor dos que invocavam o nome de Jesus. Ele fazia isso achando que estava agradando a Deus. Observe, irmãos, que tudo que Paulo fazia, ele fazia com excelência. Paulo se entregava por completo, ele dava o seu melhor. Como aluno, ele era o melhor. Sempre que ele estava fazendo algo para Deus, porque na mente dele perseguir a igreja era algo que estava agradando a Deus, Paulo dava tudo de si, ele se entregava, e por causa disso ele tornou-se um perseguidor da igreja. Gálatas capítulo 1 versículo 13, Paulo nos diz assim: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e as assolava. Paulo, irmãos, ele fala, ele dá detalhes de como ele perseguia a igreja. Uma coisa é nós analisarmos mediante a nossa ótica quem era Paulo, quem era Saulo de Tarso, aquele grande perseguidor. Outra coisa é o próprio Saulo explicando, falando como ele fazia isso com a igreja. Paulo, ao falar sobre a sua perseguição contra a igreja, ele traz a sua ótica sobre os fatos. Atos 22:4, ele diz que perseguia a igreja até a morte, e não importava se era homem ou se era mulher. Atos 22:19, ele lançava na prisão e açoitava os que criam em Jesus. Gálatas capítulo 1 versículo 13, ele era o assolador da igreja, ele colocava por terra os crentes, devastava, arruinava, destruía, fazia-os agonizar. A Bíblia também nos mostra, irmãos, em Atos 26:10, que ele relata que votava a favor da morte dos irmãos. Entre eles estava Estevão. Paulo participou
ocupou, ele voltou a favor da morte do diácono Estevão. Paulo confessa, irmãos, que castigava os irmãos, obrigando-os a blasfemar contra o Senhor Jesus. Atos 26:11. Observe que Saulo, ele era um lobo feroz que perseguia o rebanho de Jesus. E diz a palavra de Deus em Atos capítulo 9, versículo 1: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte. Saulo era, irmãos, comparado a uma fera indomável. Quem imaginava que aquele homem era um vaso escolhido? Quem conseguia ver que Deus ia transformar aquele homem em um instrumento? Os olhos de Deus penetram no coração. A capacidade do olhar de Deus de ver qualidades em nós não se compara a ninguém. O poder dos olhos de Deus de extrair o melhor que está dentro de nós é tremendo. Tem coisas que está aí dentro, olha aqui, que é como uma flor dentro de ti, que ainda não desabrochou, mas no tempo certo vai brotar, vai desabrochar. O tempo, escuta isso aqui, que o Espírito me parou aqui para dizer isso aqui. No tempo, o que Deus tem contigo há de ser revelado. No tempo, os dons, os talentos que o Senhor te deu começarão a ser manifestados. A igreja dele vai perceber, os líderes irão perceber que Deus tem algo especial contigo. Hoje alguém olha e não consegue ver, mas os olhos de Deus penetram. Deus olhou para Adão e disse: Eva está dentro de ti, dentro de mim. Aí, estou vendo ela. Aonde? Na tua costela. Dorme, eu vou fazer a cirurgia. Tirou a costela de Adão. Eita, tem algo dentro de ti que Deus vai precisar. Aleluia. Eu vou dizer de novo, porque eu sei que o Espírito está falando. Tem algo dentro de ti que o Senhor vai precisar. E quem colocou foi Ele. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o oleiro, quando ele trabalha no vaso, irmãos, ele não trabalha com uma mão só, ele trabalha com as duas. Ele trabalha com uma mão por dentro e uma mão por fora. É impossível o oleiro trabalhar no vaso, no barro, e não deixar as digitais do oleiro no vaso. Tu carrega as digitais do oleiro em ti. Meu Deus, eu vou dizer de novo. Tu carrega as digitais do oleiro em ti. A mão dela entrou dentro de ti e tu nem percebeu. E ele já colocou algo especial e espiritual dentro de ti. Nesse congresso eu estava sentado aqui e o Espírito disse a mim: filho, diga para a minha igreja que esse congresso é o congresso do encontro. Eu vou me encontrar com muitos. Depois desse congresso eu farei mudanças na vida espiritual de muitos. Você crê nisso, que vai haver mudanças? Vai haver mudanças. Ah, meu Deus. Saulo, ele era um lobo feroz que perseguia as ovelhas do Senhor Jesus. Como disse, irmão, Saulo, ele era da tribo de Benjamim. Os descendentes de Benjamim eram uma raça guerreira, um clã guerreiro. O sangue que corria nas veias de Saulo era um sangue de guerreiro, de pessoas determinadas, tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. Saul, o primeiro rei de Israel, ele era da tribo de Benjamim. E os irmãos sabem quem era ele. Saul possuía um temperamento forte.
Além disso, Saul, ele era um homem sanguinário. E os benjamitas, eles tinham essa característica. Lembra de Mardoqueu? Mardoqueu era benjamita. E benjamita é corajoso. Amã passava, disse, se prostra, ele disse, me prostro não. Sou benjamita, rapaz. Sou do clã dos guerreiros. Corre no meu sangue. Você pensa que eu tenho medo de você? Mas eu vou preparar uma forca para você, não tem problema. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó quebra a forca, desfaz. Ele desfaz. Pode preparar que ele desarma. Lembra de Esther? Esther era sobrinha de Mardoqueu. E ela também era benjamita. Por isso ela era determinada. Ela disse, eu vou entrar na presença do rei. Alguém disse assim, tu não pode, mulher, entrar. Se tu entrar sem ser chamada, tu vai morrer. Não tem problema. Eu sou da tribo de Benjamim. Pessoas da tribo de Benjamim são determinadas. Eu entro, eu morro, mas pelo menos eu tento fazer alguma coisa pelo meu povo. Essa era a característica, irmãos, dos benjamitas. E Saulo, ele era da tribo de Benjamim, da tribo dos lobos. Olha para cá, lembra quando Jacó foi abençoar os seus filhos em Gênesis capítulo 49? Ele disse assim em relação a Judá: Judá é leãozinho, ou seja, Judá é leão. Mas quando ele vai falar sobre Benjamim, ele diz assim: Benjamim é lobo. Meu Deus, Benjamim é lobo, lobo que despedaça. E Saulo, ele era da tribo de Benjamim, da tribo dos lobos. Para os irmãos terem ideia, cada tribo de Israel, eles tinham um estandarte, uma espécie de bandeira que eles caminhavam dentro do deserto, e o símbolo da tribo de Benjamim era o lobo, era o clã dos lobos, era o clã dos guerreiros. Saul era um lobo que perseguia Davi, e Saulo também é um lobo que perseguia Jesus. Mas deixa eu lhe dizer, Saulo era o lobo da tribo de Benjamim, então ele vai perseguir as ovelhas de Jesus. Por isso a Bíblia diz, e Saulo respirando ameaças e mortes. Lobo, irmãos, Jesus disse: eu vou enviar vocês no meio dos lobos, e lobo tem prazer de devorar a ovelha. E Saulo disse: eu vou perseguir esse rebanho, eu vou acabar com essas ovelhas. Mas o que ele não sabia é que quem cuidava das ovelhas era o leão da tribo de Judá. Oh glória, aleluia. Lá vai Saulo, pega cartas para perseguir o rebanho de Jesus, e quando ele vai perseguindo, o lobo chega, estava babando, disse: eu vou acabar, vou destruir, vou assolar. E quando ele chega lá em Damasco, no meio do caminho, perto de meio-dia, o leão deu um rugido e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O leão da tribo de Judá está aqui. O leão da tribo de Judá está aqui. O leão da tribo de Judá está aqui no nosso meio. Oh meu Deus. Interessante, irmãos, que ele ouviu o seu nome por 2 vezes. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quando o Senhor chama o nome dele por 2 vezes, revela a ele que o conhecia. E os irmãos se lembram que eu disse que o nome Saulo é a variante grega do nome hebraico Saul? Ou seja, tanto Saulo quanto Saul, o primeiro rei de Israel, possuíam ou partilhavam o mesmo significado. Há um detalhe nesse encontro que Lucas não relata em Atos 9, mas ele registra em Atos 26 e 14. Saulo disse que ouviu a voz dele, o nome dele, em língua hebraica. Não foi em grego, foi em hebraico. Isso faz toda a diferença. No meio do caminho, o leão, quando rugiu, disse assim: Saul, Saul, por que tu me persegues? Shaul, Shaul, lama tirifene. Sabe o que Jesus estava dizendo? Saul, você perseguiu Davi.
E Davi fugiu de você. E agora você quer me perseguir, Saul? Davi fugiu, mas eu vou ao seu encontro. Duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Aleluia, glória a Deus. Interessante, irmãos, que o nome Saul significa desejado. Sabe o que o céu estava dizendo para Saulo? Desejado, desejado, eu te quero. O céu te deseja. Quem te quer sou eu. Tu persegue o meu povo. Tu quer acabar com a minha igreja. Mas já teve um concílio aqui no céu. A Trindade se reuniu e disse: esse aí dá pro negócio. Esse aí dá para os planos que a gente tem. Esse aí dá para ser o apóstolo dos gentios. Esse é corajoso. Oh, desejado, o céu te deseja. Tu és desejado pelo céu. Tu és desejado pelo céu. O céu te deseja. Ele te escolheu para uma grande obra. Aí Jesus disse assim para Ananias: Ananias, vá na rua chamada à direita, na casa de Judas, que tem um homem chamado Saulo que está orando. Eles como? O lobo. O lobo. O senhor tem certeza que o senhor quer botar o lobo no meio das ovelhas? A informação foi atualizada, meu filho. Eu já me encontrei com ele. Transformei o lobo numa ovelha. Tá manso. Tirei as presas dele. Não morde mais ninguém. E detalhe, oh glória, ele é um vaso escolhido. Como é, Senhor? Vaso escolhido. Ananias entendeu o que Jesus estava dizendo a ele, irmãos. Porque quando os oleiros, eles faziam os vasos, quando eles colocavam no sol para secar, às vezes alguns vasos trincava, não rachava para que a água saísse não. Ele trincava, ficava com alguns defeitos. Aí os homens, para não perder o trabalho, eles iam lá, passavam uma cera no vaso. E quem não conhecia de vaso, chegava lá e pegava o vaso com defeito, mas ele estava todo encerado. Mas quem entendia de vaso era diferente. Ele pegava o vaso que estava trincado, botava na luz e disse: tem um trinco aqui, esses vasos não servem não. Aí ele ia escolhendo. Quando ele via um vaso sem cera, é de onde vem a palavra sincero. Sem cera, quem é sincero é sem cera. Não tem mancha, não tem trinco, oh glória, ele é sincero. Aí Jeová olhou para Paulo e disse: é vaso escolhido. Eu já procurei uma cera nele e não encontrei. Esse vaso não é rachado não. Ele vai servir para o que eu tenho para fazer com ele na terra. Levanta a mão para adorar. Levanta a mão para exaltar. Receba, porque você é um vaso escolhido. Oh glória. O Senhor, irmãos, então salva Paulo. Eu vou correr por causa do tempo. Saulo então decide, irmãos, se dedicar ao Senhor. Ele diz: olhe, ele me salvou, se encontrou comigo. Eu agora vou me dedicar para ele. Eu vou entregar a minha vida como uma oferta. Paulo, que outrora tanto se dedicou, irmãos, ao judaísmo, agora estava disposto a dedicar toda a sua vida por Cristo e morrer por amor a Ele e ao seu Evangelho. A marca da vida de Paulo é o amor por Cristo, pela sua igreja, pela pregação do Evangelho, e foi por amar a Cristo que ele se entregou. Paulo era uma oferta de adoração entregue no altar de Deus. E não tem algo mais precioso que o homem possa entregar a Deus, a não ser a sua vida. Paulo disse: eu vou entregar a minha vida. Por isso ele escreveu Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável, que é o vosso culto racional. Talvez nessa versão você não consiga entender as riquezas do detalhe, mas na versão NVT diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. Por quê, Paulo? Por causa de tudo que ele fez por vocês. Que vocês sejam um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está fazendo contraste entre as ofertas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. As ofertas eram entregues mortas. Aí Paulo disse: a partir de hoje Deus quer oferta viva. Porque ele entra no altar, o fogo acende ele e ele sai de lá incendiado. Ah, meu Deus. Oferta viva se queima, mas permanece aceso. Oh glória, aqui eu estou vendo, irmãs, oferta tudo pegando fogo. Aleluia, porque é oferta viva no altar de Deus. E Paulo, ele se dedicou tanto ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, ele diz assim: eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. 2 Coríntios 11, 23 ao 28, Paulo diz assim, já estou terminando: são ministro de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos dos da minha nação. Em perigo dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo sacrificou seu tempo, seu descanso, seu sono, seu corpo, sua alma, seu espírito, seus sonhos, seus planos, sua profissão, sua força, seu vigor, os anos de sua vida, tudo foi consumido pelo fogo do altar de Deus. Deus procura alguém que se entregue. Alguém que queira ser uma oferta para o seu altar. Por isso Paulo disse: quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. Escute isso. Paulo era um sacrifício vivo. Uma oferta derramada no altar de Deus. Deus procura alguém que se entregue. Que entregue a sua vida pelo rebanho. Alguém que ame mais a Deus e as almas do que a si mesmo. Deus procura alguém disposto a gastar a sua vida em prol do reino.
Deus procura adolescentes, jovens, adultos, anciões, alguém que deseje ser queimado pelo fogo do altar de Deus. Deus procura alguém que derrame a sua vida como oferta. Uma vez eu escutei o testemunho do pastor Ailton. E ele disse que enquanto adolescente ele fez um pedido ao Senhor. Ele disse: Senhor, se tu queres alguém como eu estou disposto, Senhor, a ser como um papel queimado pelo fogo do teu altar. Me consome, Senhor. Tu és tão novo, não é? Estás disposto a entregar a tua força para o Senhor? Hoje é a noite da entrega. Quem quer hoje se ofertar? Quem hoje quer ser oferta para ser usado nessa geração? Vai ter dias que tu não vais dormir. Vai ter dias que o Senhor vai te acordar. Ele vai precisar do teu sono. Ele vai precisar do teu tempo. Ele vai precisar das tuas lágrimas. Vai ter dia que Deus vai te ferir, para que a tua ferida, aleluia, cure a outros, sare a outros. Estás disposto a te entregar para Ele hoje? Onde estão as ofertas? Há um clamor do Espírito. Eu quero ofertas para o altar das missões. Paulo era uma oferta para o altar das missões. Certa feita, o pastor mandou recolher uma oferta para um campo missionário. E os obreiros passaram com bandejas para tirar aquela oferta. E quando chegaram diante de um adolescente, uma jovem tão pequena, ela disse para o diácono: eu quero dar minha oferta. E ele disse: dê, filha, a sua oferta. Ela disse: mas eu só posso dar se você colocar a bandeja no chão. Ele disse: não posso colocar a bandeja no chão. Coloque, eu quero dar minha oferta. Entregue a sua oferta aqui mesmo. Ela disse: não, põe no chão a bandeja. O outro diácono disse para o outro diácono: vai, rapaz, escuta o que ela está dizendo, põe a bandeja no chão. Quando ele colocou a bandeja no chão, ela entrou dentro. Quem quer entrar hoje na bandeja de Deus? Aquela jovem, ela disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho a minha vida, e eu entrego a minha vida para a obra do Senhor. A minha vida eu entrego a Deus.
pois o seu filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. E se Deus quiser te mandar para longe dos teus parentes, e se o Senhor quiser te mandar para uma terra distante, com uma cultura diferente da tua, como Ele enviou José, como Ele enviou Daniel, e se Deus quiser te enviar para longe daqueles que tu tanto ama, e se Deus precisar que tu abra mão dos teus sonhos, daquilo que tu tanto se dedicou para conquistar, estás disposto a um grito do Espírito aqui nesta noite de encerramento de congresso? Eu procuro uma geração inconformada com este mundo, que ofereçam seus corpos para mim como sacrifício vivo, santo e agradável, templos do Espírito, para ser cheios com a minha glória. Prepara-te. Hoje é hoje. Ele disse a mim aqui que era hoje, que haverá um divisor de águas na tua vida espiritual. Nunca mais tu serás o mesmo. Deus, às vezes a gente pensa que está fazendo muito, mas Deus quer mais de nós. Ele disse para mim esse ano, pastor, final do ano, último círculo de oração, lá na 7 de setembro, na quinta-feira, eu estava no púlpito, e ele disse dentro de mim: filho, o ano que vem eu exijo mais de você. O ano que se aproxima é o ano da entrega. E eu, com lágrimas nos olhos, eu disse: Senhor, eu já tenho me esforçado tanto. Ele disse: eu quero mais. Por isso, pastor, eu disse ao Senhor: não me poupe. Porque Ele disse a mim: eu quero mais. Eu disse: eis-me aqui, Senhor, conte comigo. Meu avô era um presbítero da igreja. Ele era meu bisavô e meu avô, porque criou meu pai, que era o neto dele. E no dia da morte dele, Deus usou uma pessoa e disse assim: eu levantarei outro no lugar dele. No meio da família, eu levantarei outro no lugar dele. Eu era uma criança de 11 anos. Mas eu estou aqui hoje. E o Senhor vai tirar muitos que estão aí para usar nesse estado. Quantos querem ser ofertas entregues no altar do Senhor? Fique de pé. Só os que querem, fique de pé.